Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor Marcos Ripper e nesse vídeo eu vou apresentar para vocês a função que está vindo agora para o Office 365. No momento ela está apenas no Insider, ok? Se você quiser fazer parte do Insider, basta clicar no link ali embaixo que eu explico como você pode fazer em qualquer versão do Excel, do 365. Tá? Então nessa nova função que eu vou apresentar para vocês, chama-se Let. Essa nova função ela permite que seja feita uma melhor organização das fórmulas e principalmente uma melhor performance, certo? Porque ela vai permitir que você chame uma fórmula que se repete, uma função que se repete dentro de uma fórmula, ou uma variável que se repete, ou um range, seja lá o que for, por um nome. A gente chama isso de variáveis dentro de programação, certo? Então ele permite que agora, dentro de uma fórmula, você use variáveis, permitindo, por exemplo, que uma fórmula, um PROC-V, um média-Cs, um soma-Cs, que você tivesse que usar mais do que uma vez dentro de uma fórmula, ele possa ser usado apenas uma vez, certo? E também, fora isso, você tem um entendimento muito melhor da fórmula. Eu vou apresentar para vocês agora como é que é o padrão dela e vou explicar como é que você pode usar isso num caso real. Tá? Então, inicialmente a fórmula ela é assim, olha. Certo? Ela tem assim a seguinte sintaxe. No momento ela está só em inglês, tá bom? Mas está sendo traduzida para o português. Se você olhar a tradução, a descrição dela já está correta, escrito o que ela faz dentro do Excel. Então, função assim, let, e daí você vai colocar o name, que é o nome da variável, vamos dizer que fosse uma média, você escrever média categoria, por exemplo, certo? E aqui é a expressão, tá? Que você quer que ele se refira àquele name quando ele for chamado. É como se você tivesse um intervalo nomeado, tá? É como se fosse isso. Um intervalo nomeado, como se você usasse isso, só que dentro da fórmula. Ele só vai funcionar dentro daquela fórmula, tá bom? Então você vai colocar sempre name e a fórmula ou valor fixo, certo? Depois do segundo você vai colocar name ou calculation, tá? Explico. Ou você vai repetir, vai colocar mais variáveis, vai ser name 1, valor 1. Name 2, valor 2, e assim vai, tá? Alternando entre essas duas aqui. E a última vai ser sempre o calculation, tá? Então, por isso essa sintaxe está desse jeito, olha. Name 1, valor 2, aí calculation or name 2. E o terceiro parâmetro, que é opcional, toda vez que a gente tem chaves aqui, esses parênteses aqui, você tem, então, parâmetros opcionais, tá bom? Então aqui, ó. Name valor 2, que seria o equivalente ao name 2, ou calculation, ou name 3, tá bom? Então é assim que ele funciona. Então ele vai colocando as variáveis e a última coisa sempre vai ser o calculation, o cálculo dele, tá bom? Vamos ver isso na prática? Vejamos aqui um exemplo bem legal. Então, você tem uma empresa, tá? Você tem um cliente que você precisa fazer o seguinte cálculo para ele. Ele quer dar uma premiação para aquelas vendas que excederem a média, tá? Então, se a média da categoria daquele produto for acima da média, se aquele valor for acima da média daquela categoria, a venda daquela venda ali, então nós vamos dar mais 10% em cima da diferença da média com o valor. Então, seria assim, se o valor é 10 mil que seja, certo? E a média daquela categoria é 8 mil, então ele quer que faça... A média daquela categoria é 8 mil, então ele quer que faça assim. 1.000 menos 8 mil, certo? Abre parênteses, vezes 0,10, tá bom? Então ele quer essa diferença, que ela dá essa premiação de 200 em cima da diferença entre a média e o valor daquela venda, tá bom? Isso se ele for acima da média daquela categoria. Se ela não for acima da média daquela categoria, mas for acima de 85% da média, né? 85 ou acima, então ele vai pagar 5% em cima dessa diferença do valor com a média. Senão ele vai dar 0%. O que acontece é que para fazer essa fórmula, ou a gente coloca por fora, né? Ou se quiser usar dentro da fórmula, vai ficar assim. Olha só. Você percebe que o média-Cs ele se repete várias vezes. Tem outros cálculos que aparecem várias vezes, os sales. Vários cálculos são repetidos dentro da fórmula. Olha, certo? Foi usado o Cs. E aqui
verificando se sales é maior que a média, né? Então, sales menos a média, vezes 10%, certo? Até para entender, fica mais complexo de você ver isso, de você entender. Poderia até quebrar ela aqui, para ficar mais fácil, mas mesmo assim ainda ia ficar não tão óbvio, não tão simples de você trabalhar, tá bom? Então, é para essas fórmulas, para evitar esse recálculo e também para facilitar o entendimento das funções, das fórmulas é que veio essa função let, tá bom? Então, vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer isso na prática, eliminando essa quantidade de média Cs, que aparecem 4 vezes aqui, e os cálculos que são repetidos, fora outros cálculos que são repetidos aqui, certo? Vamos pegar um exemplo aqui, então, de uma planilha limpa. Legal? Então está aqui e vamos fazer o nosso cálculo da premiação, certo? Então, como é que a gente faz? Você pode vir aqui por cima, fica mais fácil, tá? Ou aqui também, como você quiser, mas aqui fica mais simples da gente poder ler isso, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui nós vamos escrever igual let, tá bom? Ali já aparece, ó, a descrição dela. Atribuir resultados de cálculos a nomes, útil para armazenar cálculos intermediários e valores, definindo nomes dentro de uma fórmula. Esses nomes só se aplicam dentro do escopo da função let. Isso é bem importante, tá? Ele só vai funcionar dentro da função let essas variáveis. Até mesmo dentro da mesma célula, né? Se você não botar dentro da função let as suas fórmulas, ele não vai funcionar. Então você vai fazer assim, abre parênteses, e tá ali os nossos parâmetros que tem que ser passado, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é uma média da categoria, tá bom? Vamos dar um Alt Enter para quebrar aqui. Nós vamos colocar média, ponto e vírgula, tá bom? Cuidado para não usar nomes como média com acento, coisas assim que vão acabar conflitando com nomes que você tem dentro da sua planilha. Eu vou chamar média sem acento, tá bom? E aqui a gente vai fazer assim, média Cs, abre parênteses, intervalo da média, sales, ok? Ponto e vírgula, intervalo de critérios. Eu quero quando seja essa categoria aqui, ok? Ponto e vírgula, qual é o critério? Que seja essa categoria em específico do componente. Perfeito? Perfeito. Fecha parênteses. Então, toda vez que eu chamar média agora, dentro desse let, eu vou estar me referindo a essa fórmula inteira, tá? Olha só. Uma vez só, tá bom? E vai calcular uma vez só, certo? Melhorando muito assim a performance, ok? Vai calcular uma vez e vai armazenar aqui, ok? Dá ok. Então, ponto e vírgula, Alt Enter, e agora está perguntando o próximo cálculo que a gente gostaria de fazer, certo? Para esse nós vamos chamar de cálculo. Daí a gente vai fazer o seguinte, ponto e vírgula, esse cara aqui, né, o valor dele, menos média, tá bom? Então, esse aqui vai verificar se o valor se esse cálculo for maior do que zero, significa que nós temos um valor de sales, valor da venda, maior do que a média que eu tenho aqui em cima, dessa variável. Então, é assim que você utiliza, sempre chamando por esse name ali. Interessante que quando você digita, olha, média, ele já está mostrando, inclusive, um xizinho ali, tá? Que é o type dele, tá bom? Ponto e vírgula de novo, Alt Enter, para a gente passar mais uma variável, já é a terceira variável que a gente vai passar. Nós vamos chamar de valor 85, para a gente entender que é o limite do 85%, que é aquele campo que ele está falando ali, ó, se for maior que 85%, ok? Ponto e vírgula, então, sales dividido pela média, ok? Média de novo, sendo repetida dentro da nossa fórmula. Então você vê, lembrando aqui em cima ele está chamando sales pela média, ok? Ponto e vírgula, então, e finalmente, daí a gente já pode chamar o nosso cálculo, ok? Alt e Enter. E agora a gente vai fazer aqui, se erro, abre parênteses, e daí a gente pode usar Cs para fazer esse cálculo. Cs, abre parênteses. Se o cálculo, se o valor do cálculo for maior do que zero, então eu quero cálculo vezes 0,10. Concorda? Você tem aqui sales menos a média, né? Que é a média aqui. Você tem aquela diferença que eu calculei antes, certo? Multiplicado por 0,10. Então, se esse cálculo for maior que zero, então cálculo vezes 0,10. Se não, certo? Se não, daí vai vir outro teste lógico, certo?
Ó, teste lógico. Então, se valor do 0,85, né? Valor 85 for maior que 0,85, maior ou igual que 0,85%, então eu quero fazer cálculo, novamente, repetindo aqui o cálculo, vezes 0,05, certo? Fechou. Daí eu vou fechar o parênteses aqui, certo? Vou fechar ponto e vírgula 0. Se não for nenhum desses, nota 0, ok? Perfeito. Fecha parênteses e mais um fecha parênteses para a gente fechar lá em cima o let, ok? Então ele vai fazer todas as variáveis, média, média 6, cálculo, valor 85. E depois eu só vou chamar elas aqui na nossa fórmula. Olha como ficou muito mais simples a gente trabalhar todas essa escrita dessa fórmula, né? E também o entendimento dela e chamada dela aqui dentro da nossa fórmula principal, que vai trazer o cálculo. Vamos dar o Enter. Ah, aqui tem um erro, olha. Quando eu cliquei em Tables aqui, ó, isso também é bom para a gente aprender, né? Para a gente verificar, ó. Table 6, Table 8, onde ele está falando da média 6, está errado, tá? Ele está se referindo a Sales. Agora sim. Sales. Desculpa. Intervalo de média. Tá certo. Intervalo de média é esse aqui, certo? Deixa eu apagar essa parte toda para refazer a parte da média. Até é bom como exemplo de como limpar, né? Category. Ok. Ponto e vírgula. Critério. Category. Ok? Fecha parênteses. Deixa eu ver se está certo agora. Intervalo de média. Intervalo de critérios. E o critério, vou dar um Enter. E agora está certinho. Ok? Está ali a nossa função. Tá? Então eu tinha que clicar no cabeçalho, por isso deu problema. Tem que cuidar quando clicar, tem que fazer assim, né? Tem que ter aquela setinha que você está falando assim, ó. Setinha para se referir a tudo. Tá? Então você nota aqui que ficou extremamente mais fácil da gente trabalhar. Ok? Ele ainda deu esse errinho aqui, ó. Fórmula inconsistente. Não entendi bem por que ela apareceu. Mas ela está perfeito o cálculo, tá? Eu já verifiquei, está tudo certinho. Então você vê aqui, ó. Como você quisesse verificar, por exemplo, essa média, outros campos ali, outras variáveis, você poderia fazer também esse cálculo, tá? Se você pegar esse cara aqui, por exemplo, e chamar de variável x, ponto e vírgula, e quiser verificar outros valores, ó, você pode dar um ponto e vírgula, Alt Enter, e pode chamar aqui embaixo, ó. Por exemplo, eu quero ver a média. E você está trazendo a média ali, e não mais esse cálculo do x. Também se eu chamar x, ele vai trazer o x, né? Vamos mudar aqui. Vou botar nesse valor aqui, ó. Está retornando o x. Percebe? Está chamando essa equação, essa fórmula última, por x. Poderia chamar de resultado. E a última coisa que ele trouxesse poderia ser resultado. Isso é legal também para você testando as suas variáveis. Se eu quero ver, por exemplo, agora o cálculo, como é que ficou, você vem aqui e digita. Eu quero ver o valor 85, você vem aqui e digita. Certo? Então você consegue pegar essas variáveis e trazê-las para a fórmula para você auditar também essa função diretamente, tá? Sem aquele problema de dar Ctrl Z e acabar fazendo alguma coisa, ou não dar o Ctrl Z e acabar matando a tua fórmula quando a gente trabalha com F9 dentro da fórmula. Tá bom? Bom, então é isso. A função let ela veio realmente para resolver um grande problema que a gente tinha com relação à leitura e manutenção de fórmulas, né? Porque fica realmente extremamente mais fácil e mais performático, principalmente, as suas fórmulas com essa nova função let. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter me acompanhado nesse vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe. Mande alguma sugestão que você queira ver no nosso canal. Tá bom? Então é isso. Muito obrigado por ter nos assistido. Um abraço e até a próxima.